Bom, agora que a gente já tem a opção de excluir e de salvar um novo aluno aqui na nosso sistema, a gente vai criar a opção de atualizar. Tá? Essa opção de atualizar, ela vai se basear também nos dados que já estão cadastrados, tá? Então a gente vai habilitar essa opção aqui, tá? Antes da gente começar, eu vou alterar esse formulário e eu vou adicionar aqui mais um item aqui que é o identificador dele, tá? Para facilitar o entendimento de vocês aí, para ser mais didático. Depois vocês vão entender por quê. Então eu vou lá no código, vou abrir o projeto aqui. E na parte do formulário, eu vou criar mais um item aqui. Eu vou simplesmente copiar essa parte aqui de form control. Aí vou... Esse ID aqui eu posso tirar, tá? Para todos aqui, o ID eu posso tirar, que a gente não está usando ele para nada por enquanto, tá? Se você quiser tirar dos outros também, ó. Por enquanto, não, a gente não está usando. E aqui, nesse item aqui, eu vou colocar o ID do aluno, tá? E aí não vai ter placeholder e não vai ter onChange aqui, a gente não vai alterar. Tá? Ele vai ser apenas leitura. Então eu vou usar o read only aqui para dizer que ele é apenas leitura. Deixa o true. E aqui eu vou associar com um state que eu vou criar chamado ID. Tá? Então esse state aqui não tem ainda no nosso sistema. Eu vou adicionar aqui um campo ID para a gente poder representar o state. Vou definir como 0. Tá? Pronto. 0 significa que não é nenhum usuário. Okay? Então, se você olhar agora lá no painel, eu tenho mais um campo aqui, ó, que ele não é editável, tá? É apenas leitura, e os outros tá normal. E agora eu vou vir aqui na opção de atualizar e vou fazer uma ação para ele. Vou adicionar um evento de um clique. Então, lá na opção do atualizar de cada elemento, tá? Eu vou criar mais um botão aqui. Vou pegar esse botão aqui, tá? Vou copiar. Tá? Posso até colocar um em cada linha para ficar mais legível. O botão aqui vai se chamar atualizar. E eu posso até mudar aqui o tipo de opção. Posso colocar um secondary. Aqui, ó, ficou com um botão cinza aqui, tá? Aí, na verdade, eu cliquei aqui, ele está executando a opção de excluir, tá? Deletar um. Só que não é isso que eu quero que ele faça. Eu quero que ele carregue os dados. Quando eu clicar aqui, eu quero que ele carregue os dados naqueles formulário inicial que a gente tem, tá? Passando o dado do aluno que tem com esse identificador aqui. Então eu vou vir aqui na opção, eu vou copiar esse método aqui, tá? E vou alterar o nome para carregar dados, passando o ID, tá? Então ele vai localizar, primeiro ele vai localizar o aluno pelo ID, método get, tá? Na verdade eu vou copiar o get aqui, que o get ele já faz um... Deixa eu ver... Ah não, o get ele já está trabalhando aqui. Vou pegar essa parte do get aqui, ó. Then, ele vai receber os dados, ó, e vai tratar os dados daqui a pouco. Exatamente isso aqui que a gente vai fazer, ó. Então a resposta, a gente vai receber o aluno, que a gente fez o get aqui. Lá na API tem uma rota, tem um endpoint que a gente consegue obter o aluno pelo ID, é justamente essa rota aqui. Por exemplo, vamos testar ali ó, na API. Eu estou com o aluno com a ID, deixa eu atualizar aqui, né? Vou pegar aqui o ID 10. Eu tenho um endpoint específico aqui que eu consigo selecionar um aluno específico. Então ele vai me retornar um objeto, tá? De acordo com o ID que eu passar aqui. Então é justamente esse endpoint que eu estou colocando aqui no método get. Então esse JSON vai me retornar os dados de um aluno, tá? Então eu não vou ter vários alunos. Então esses dados aqui, na verdade, é um objeto aluno, tá? Eu posso chamar aqui de aluno para ficar mais fácil de entender, ó. E aqui eu vou pegar o ID, vai ser aluno.id. Pular aqui as linhas para ficar mais fácil de enxergar também. Tá? Depois eu tenho
nome, aluno.nome. Então, o objeto JSON ele tem o nome e tem o e-mail também, aluno.email. Bom, feito isso, o que eu estou fazendo? Quando eu chamar, apertar o botão atualizar, ele vai chamar esse método, que vai fazer o get do aluno específico, que tem aquele identificador, vai carregar os dados do aluno no state. Tá? E quando o dado do aluno está no state, automaticamente ele já coloca naquele formulário para a gente. Vamos testar, ver se está funcionando corretamente aqui. Ó. Então eu vou vir aqui, vamos selecionar aqui a opção. Deixa eu ver, acho que eu esqueci de atualizar a página aqui. Ó. Ainda está excluindo, só um minutinho, deixa eu ver aqui embaixo o que eu fiz. Quando eu clico, eu coloquei errado. Aqui é o atualizar e ali é o deletar. Só troquei aqui, ó, senão carregar dados do aluno. Eu estava apertando atualizar e ele estava deletando. Então, agora sim, deixa eu atualizar aqui a página. Eu vou clicar aqui no atualizar. Deixa eu ver aqui, ele está chamando a função deletar. Não, cadastra não. Carrega dados do aluno. Tá? Então, agora sim, quando eu apertar o atualizar, ele vai jogar os dados do aluno para cá. Repare que ele pegou o identificador, o nome e o e-mail, tá? Se vocês olharem aqui na API, deixa eu voltar aqui para... tem apenas um aluno cadastrado, né? O identificador é 4, tá? Então, ele coloca aqui o identificador que não é editável. Caso eu queira atualizar o nome, eu devo salvar agora, tá? Então, só que a gente não implementou essa lógica aqui para ele salvar o dado atualizado, tá? Então, eu quero que o dado seja carregado aqui para eu poder atualizar. Então, é essa parte que a gente vai implementar agora. E para fazer o post, então, toda vez que eu apertar o botão salvar, ele tem que chamar um outro método, que é o atualizar aluno, fazer um put. Tá? Então eu vou copiar o cadastro, que vai ser bem parecido, e vou chamar aqui de atualizar aluno. Ele vai receber um objeto comparando alunos, né? Só que aqui na rota de put, eu preciso passar um identificador, que é o ID do aluno que eu estou atualizando. Tá? O put, a rota da API, ela precisa receber o identificador. Tá? Então, o método é put, o content type, que é uma aplicação JSON, né? É um arquivo JSON, que é o objeto aluno que eu estou passando. A resposta vai ser, se for ok, simplesmente eu vou atualizar a tabela também. Se não, não foi possível atualizar o aluno, os dados do aluno. Beleza? Então, basicamente é isso. Só que quando que eu vou chamar essa função aqui? Quando eu apertar o botão salvar, tá? Então, o botão salvar é aquele botão lá do formulário, que quando eu clico ele vem no submit. Tá? Então, eu clico no submit, ele vai executar essa ação aqui, ele vai pegar todos os dados que estão no state e ele está chamando cadastrar. Só que como que eu sei que é um novo aluno ou é um aluno que eu estou carregando do dado? Através do seu ID, do seu identificador que está lá. Então, se o state.id for igual a 0, significa que é um aluno novo. Certo? Então, esse aluno novo aqui, eu tenho que cadastrar. Então, eu faço isso aqui. Ó. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso. Eu vou colocar assim, depois eu organizo melhor, tá? Vou colocar dentro do if. Caso contrário, eu vou chamar o cadastrar. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que eu vou passar o state, passando o ID dele também, porque ele precisa receber o identificador. Tá? E aí vai chamar o cadastrar, eu chamo o atualizar. Atualizar aluno, passando o aluno que eu passei como parâmetro ali. Tá? Então, ele vai se basear no ID. Se o ID estiver preenchido, for diferente de 0, ele chama o atualizar. Se for igual a 0, ele chama o cadastrar aluno. Tá? Depois a gente pode melhorar essa parte aqui do if, tá? Repara que está duplicado aqui, mas é possível melhorar isso.
Bom, então vamos testar. Vamos só conferir aqui os detalhes, tá, do método. Então deixa eu ver se ele chama atualizar. Ele chama API, tá? Aqui eu tinha colocado ID, tá? Só que na verdade não tem ID aqui não. Então é a mesma coisa do cadastrar, tá? É o mesmo endpoint aqui, a mesma rota. Então, a API que eu estou usando aqui, tá? Para fazer o put, tá? Então, quando eu chamar agora, deixa eu ir lá no método. Eu vou vir aqui, eu vou selecionar aqui o atualizar. Repare que não tem nada aqui ainda, tá? Eu vou chamar atualizar, carregou os dados para cá. E aí eu vou vir alterar e salvar. Então, ele salvou os dados lá e já atualizou aqui na tabela, tá? Então, sempre quando eu vou usar, ele vai se basear nos dados que estão aqui, tá? Maria, alterou o e-mail também, ó. Então ele alterou baseado no que está aqui, tá? E aí, para eu poder cadastrar um novo usuário, eu tenho que garantir que esse aqui não tenha com um identificador, tá? Senão, se tiver o identificador ali, ele vai alterar sempre aquele usuário com o identificador 4. Tá? Para isso, eu vou criar um botãozinho novo aqui. Caso eu queira adicionar um novo usuário, ele limpa todo o formulário. Tá? Então, para isso, eu vou vir aqui no código. Lá, após o botão salvar, eu vou adicionar mais um botão aqui, chamado novo. Posso colocar depois uma outra aparência aqui. E aí eu posso chamar de uma função chamada reset. Ele vem aqui no... Deixa eu diminuir aqui as linhas. E aí eu pego todos os dados do state, né, e seto ele para vazio. Tá? Vou copiar isso aqui, ó, essa estrutura aqui. Então o ID vai ser 0, que é o valor inicial dele, né? O nome vai ser vazio e o e-mail também vai ser vazio. Pera, deixa eu só voltar aqui que tá. Beleza, eu criei aqui, eu resetei os valores do state, tá, quando eu chamei o reset. Então, basicamente é isso que ele vai fazer aqui quando ele chamar a função. Então já está com o botão novo aqui, deixa eu fazer o teste, ó. Selecionei ali, quero criar um novo, ele zerou tudo pra gente, tá? Eu posso vir aqui no Bootstrap, também mudar a cor do botão. Posso vir aqui na parte de componentes, ó, vir aqui ver as opções que eu tenho aqui. Eu posso pegar um botão amarelo, por exemplo, ó, warning, colocar lá, vou mudar a cor do botão. Então eu venho aqui no botão, ao invés de primary eu coloco warning, e aí eu tenho um botão aqui amarelo, tá? Então eu consigo vir aqui alterar Maria da Silva, coloco Maria Gomes, salvar, tá? Novo, e aí eu consigo adicionar um novo usuário aqui. Vamos testar agora para ver se o novo está funcionando também, né? Então, luiz.teste.com, salvar, adicionou, tá? Então, esse é o novo usuário. Agora, se eu quero alterar isso aqui, eu preciso atualizar aqui, ó, repare que apareceu o identificador dele, e eu consigo alterar também usando salvar, tá? Zerou, tá? E toda vez que eu salvar, eu posso já também automaticamente chamar um reset depois que eu cadastrar. Aí ele já vai voltar ao normal aqui, tá? O ID, coloquei aqui só para fins de ilustração, mas é interessante que vocês saibam aqui, né, que o identificador vai estar atrelado, então, a um novo usuário ou a algum usuário existente, tá? Então, caso você queira alterar um usuário, vai sempre aparecer o identificador aqui. E o 0 vai representar o identificador para o novo usuário. Então, fizemos aqui as operações de consultar, né, listar usuários, salvar, atualizar e deletar. E agora, essa parte do cadastro aqui a gente pode fazer num esquema de aparecer num modal, né, no formulário específico aqui no modal para ficar uma aparência melhor. Então no próximo vídeo eu vou mostrar como melhorar essa aparência aqui desse formulário.